pessoal, bom dia! Terça-feira, dia do nosso vídeo, dia de estar aqui trazendo uma palavra para abençoar a sua vida, abençoar a sua semana. Nós estamos na série Pílulas de Sabedoria, estamos na nossa sessão terapia. Lembre-se de se assentar aqui ao meu lado, para que você receba essa palavra, para que você participe dessa sessão terapêutica, dessa sessão da palavra de Deus, dessa sessão de sabedoria, sabe? Hoje, nós já tivemos dois vídeos das pílulas de sabedoria. Se você ainda não assistiu, volte para o meu canal, assista. É bom você pegar do início para que você acompanhe a sequência. Hoje nós vamos falar sobre peça. A pílula de hoje é peça. O que é isso, Cláudia? Sabe, no livro de Tiago, Palavra de Deus, estaremos sempre aqui com Palavra de Deus, livro de Tiago, lá tem, aqui na Bíblia tem um livro chamado Tiago, lá no capítulo 1, que é o primeiro númerozinho, número 1, a gente vai aqui do capítulo 5, do versículo 5, que são os números pequenos, que diz assim: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade e lhe será concedida. Meu Deus, que poderoso isso! Que pílula de sabedoria, assim, sensacional. Você já leu isso na Bíblia? Você sabia que aqui na Bíblia estava escrito isso para você pedir sabedoria ao Senhor? Sabe? Vou compartilhar com vocês algo. Quando eu era criança, eu lembro que eu sou uma pessoa que, com toda a humildade no meu coração, vou dizer isso, eu escuto muitas pessoas falarem pra mim: Cláudia, você é muito inteligente. Nossa, Cláudia, você tem uma sabedoria. Nossa, Cláudia, você é uma mulher sábia. Cláudia, olha, eu admiro muito a sua inteligência. Eu tenho um fã lá em casa, aliás, dois fãs. Um, meu marido, que está sempre falando isso pra mim. Nossa, eu admiro demais a sua inteligência. E eu tenho meu mini fã, o Nicolas, que nossa, mamãe, você é muito inteligente. Mamãe, eu espero você para fazer a lição de casa comigo, porque você é muito inteligente. Você sempre sabe responder. Você sempre sabe me ajudar, me auxiliar. Não tem nada que a gente faça aqui de lição que você não sabe. Então, por que eu estou falando isso para você? E eu falei que eu falo isso com humildade no meu coração. Porque eu nasci numa família muito humilde. Eu estudei em escolas públicas. Eu não tive, assim, o meu pai é analfabeto. A minha mãe sempre foi muito humilde, apesar de ser uma mulher extremamente sábia. E aqui é o ponto-chave. A minha mãe, eu não fui aquela criança que teve aquele suporte para gerar inteligência. Sabe, aquele suporte da escola boa, do professor bom, do inglês, do professor particular, das aulas complementares, daquela família onde o pai é formado, a mãe é formada, e aí você tem todo aquele suporte, né, para que a sua inteligência seja desenvolvida. Eu não tive em casa exemplo de pessoas que liam livro, né, eu não tinha isso. Eu tinha minha mãe que lia muito a Bíblia, mas o meu pai é analfabeto. Então, assim, eu cresci em um lar com uma defasagem no sentido de capacitação, no sentido de me motivar a ser uma pessoa inteligente. Mas eu tinha uma mãe sábia, uma mulher sábia, que edificava a sua casa, né? E eu lembro que quando eu era criança, eu tinha algumas dificuldades na escola, né? Eu tive muita dificuldade para aprender a ler, eu demorei bastante para aprender a ler. E eu aprendi a ler sozinha, né? Com a minha mãe me incentivando, com a minha mãe me ajudando. Foi nas minhas férias do mês de julho que eu aprendi a ler, numa pausa da escola. E o que acontece? Eu quero falar com vocês. Por isso que eu tô falando peça. Quando eu era pequena, eu falava assim pra minha mãe: mãe, eu tô com muita dificuldade na escola. Eu tô com medo da prova. E eu tinha todas as minhas inseguranças. Eu era uma criança muito insegura. Eu me achava uma criança muito feia. Eu era muito magra, dentuça. E assim, eu tinha muitos complexos, né? E fora que eu não me achava inteligente. Eu tinha muita dificuldade. Mas a minha mãe falava assim pra mim: filhinha, escuta, estude, preste atenção nas aulas, preste atenção no que a professora fala, aprenda ali na sala de aula. Quando chegar em casa, estude para as provas.
Mas quando você chegar na escola, no momento da prova, no momento do trabalho, no momento que você se deparar com uma dificuldade, debruça ali na sua carteira. Ninguém precisa ver, ninguém precisa perceber. Debruça ali na sua carteira e peça sabedoria ao Senhor. Peça sabedoria ao Senhor, porque Ele vai te dar. E eu nunca me esqueço que eu fazia isso. Chegava na minha sala de aula, nos meus momentos de dificuldade ali na escola, eu me debruçava na carteira, quietinha, eu e Deus. E eu pedia sabedoria ao Senhor. Falava, Deus, me ajuda. Deus, me traz à memória aquilo que a professora falou. Me traz à memória aquilo que eu estudei lá em casa. Me traz à memória para que eu consiga fazer essa prova. E até hoje eu uso essa técnica. Até hoje eu peço para o Senhor me trazer a memória. Então a sabedoria, ela vem de Deus para a nossa vida. Sabe, eu quero te dizer, existe uma grande diferença entre ser inteligente e entre ser sábio. Existem muitas pessoas inteligentes que não são sábias, mas toda pessoa sábia é uma pessoa inteligente. E a sabedoria, a inteligência você conquista, a inteligência você faz investimentos para que isso aconteça, mas a sabedoria não. A sabedoria é um dom gratuito, vem de Deus. Aqui está dizendo, peça. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, se de repente você está assistindo esse vídeo, você se deparou e percebeu assim, Clau, eu sou assim, eu tenho várias dificuldades, Clau. Eu tenho dificuldade de aprendizado, eu tenho dificuldade de concentração, eu tenho dificuldade de falar, eu tenho dificuldade de me expressar. Às vezes eu quero falar uma coisa, as pessoas entendem outra. Clau, eu não consigo raciocinar, muitas vezes o meu raciocínio é muito lento. Clau, eu tenho dificuldade de processar as coisas quando eu quero fazer algo. Muitas vezes eu me perco nos meus pensamentos. Clau, às vezes eu me sinto uma pessoa assim incapaz. Às vezes você pode estar assistindo esse vídeo e estar se sentindo assim, mas eu quero te dizer, aqui no livro de Tiago, Palavra de Deus, pílula de sabedoria para a nossa vida, está te dizendo para que você peça a Deus, peça, porque ele diz assim, Deus, Ele que dá a todos livremente, então Ele dá, não tem escolha, não é assim, eu vou dar para Clau, porque a Clau um dia vai precisar gravar vídeos no YouTube, então eu darei sabedoria a ela. Não, Deus não vai escolher pessoas, Ele está dizendo apenas para você pedir, peça sabedoria ao Senhor, que Ele lhe dará. Por que muitas vezes nós estamos vivendo o que estamos vivendo? Porque não pedimos. Muitas vezes, a Bíblia, aqui também em Tiago, tem uma passagem que fala que nós pedimos e pedimos mal. Muitas vezes a gente está pedindo da maneira errada. Muitas vezes você está pedindo coisas para o Senhor da maneira errada. Deus, eu quero ser rico. Deus, eu quero ser rico, eu quero ser rico, eu quero ser rico, eu quero ser rico. Peça ao Senhor oportunidades. Peça ao Senhor o trabalho certo. Peça ao Senhor a faculdade certa. Peça ao Senhor que Ele te conecte às pessoas certas, as conexões. Que o Senhor abençoe, que Ele abra as portas. Muitas vezes você está pedindo um casamento. Ai, Deus, muda meu marido, muda meu marido. Essa tem sido a sua oração. Deus, muda minha esposa. Mas eu quero te dizer, peça para que você seja uma pessoa transformada. Porque através da sua transformação, nós transformamos um ambiente. Muitas vezes a gente está pedindo da maneira errada. Deus, me dá tal coisa, me dá tal coisa. E muitas vezes o que você tem que pedir é a maneira, a forma, a estratégia para conseguir aquilo que você está precisando. Sabe? Hoje, a nossa pílula de sabedoria é exatamente essa. Peça ao Senhor. Peça, mas aprenda a pedir. Peça da maneira certa. Sabedoria, você já aprendeu. Muitas vezes você quer ser inteligente. Muitas vezes você tem investido tempo para ser inteligente, na sua inteligência. Mas hoje, a nossa pílula, ela está te ensinando a pedir sabedoria ao Senhor. Sabe, aqui na Bíblia, tem um rei chamado Salomão. E Salomão, quando ele tem um momento ali com Deus, e ele começa a ser rei, a reinar, e ele tem um momento com Deus, e que Deus pergunta para ele o que ele deseja, que Deus faria. Ele poderia pedir que os inimigos dele fossem entregues. Ele poderia pedir um reinado completamente cheio de riquezas. Ele poderia pedir tantas coisas para si mesmo, ou tantas coisas para o povo. E Salomão, ele pega e fala assim para o Senhor, Deus, me dê sabedoria.
Salomão, de fato, se tornou o homem mais sábio da terra. Até hoje nós ouvimos as histórias de Salomão, nós sabemos sobre Salomão, sobre o seu reinado. Nós sabemos que ele foi, livro de Provérbios, rico em sabedoria, um homem mais sábio da palavra de Deus, da Bíblia, Salomão, porque ele pediu sabedoria. Quantas vezes você se encontra com o Senhor e ele te fala: o que você gostaria que eu te fizesse? O que você quer que eu te faça? E nós pedimos e pedimos mal. Hoje, toda oportunidade que você tiver, peça sabedoria ao Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua semana, que você seja uma pessoa sábia, uma pessoa abençoada, uma pessoa próspera, uma pessoa completamente cheia da presença de Deus. É o desejo do meu coração. Um beijo da Clau. Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom.